Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Borriello e seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma reflexão maravilhosa, fique até o final do vídeo, tá? Que será uma reflexão maravilhosa sobre as torrentes do Negueb. É isso, meu irmão, minha irmã. O que as torrentes do Negueb têm a ver com as nossas vidas? A gente vai ver sobre esse vídeo, por isso eu peço para que você fique nesse vídeo até o final, para que realmente a palavra de Deus ela venha realmente inundar o seu coração e que em nome de Jesus Cristo ela não volte vazia, porque ela não volta vazia. Quando a palavra de Deus impacta um coração, ela não volta vazia. Eu também queria que você, se você não é inscrito no canal, se inscrevesse no canal. Dê um like para nos ajudar a levar essa mensagem para mais e mais pessoas que precisam dessa mensagem, né? Compartilhe essa mensagem nos grupos de WhatsApp, com seus parentes, com a sua igreja, se for necessário. E que em nome de Jesus Cristo também se inscreva no canal, como eu falei, mas acione o sininho de notificações e selecione todos os vídeos para que você receba tudo e seja abençoado de forma completa, tá bom? Então vamos aqui à reflexão. Em Salmos capítulo 126, o versículo 4 fala assim: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes no Negueb. Como as correntes no Negueb. Para a gente entender um pouco de Negueb, sobre o que é Negueb, em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, no versículo 9, né? Deus vai lá e fala para Abraão: olha, sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa do seu pai e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão é um homem de muita fé. Desde o primeiro chamado de Deus, Abraão obedeceu a Deus sem saber para onde ia. Ele obedeceu a Deus sem saber para onde ia. Muita fé. E aí, olha que interessante. No versículo 9, aí fala um pouquinho do caminho de Abraão, nos próximos versículos, fala que ele também pegou seu sobrinho Ló e todas a fazenda de Ló, e os dois saíram juntos e tal, e chegaram ali, olha que interessante, no versículo 9 fala assim: depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Em algumas versões de algumas Bíblias, né, algumas versões de Bíblia, a palavra Negueb, ela significa sul. É como se Negueb fosse uma bússola. Quando alguém falava que Abraão aqui ia sempre para o Negueb, ou seja, ele estava indo sempre para o sul, direção do Egito, ali descendo o Oriente Médio para chegar na direção ali do Egito. Olha que interessante. O Negueb, ele era um deserto. O deserto do Negueb, ele ocupava cerca de 60% do território ali de Israel. E nesse deserto aí, chamado Negueb, era um lugar muito baixo, né? Muito seco e de baixa altitude, de baixíssima chuva. Eu até tenho umas anotações aqui de algumas palavras-chave até para te trazer melhor aqui essa situação. E assim, o Negueb era um deserto seco, de poucas chuvas durante o ano, porém debaixo do Negueb existiam ali lençóis de águas vivas, né? Existiam lençóis de águas ali que passavam ali naquela região, e quando alguns desses lençóis, por algum motivo, ele chegava à superfície, aquela água jorrava ali para o Negueb, então ele criava alguns oásis assim maravilhosos ali no meio do caminho daquele deserto. O Negueb, ele era uma rota comercial. Quem ia do Egito para a região do Oriente Médio, para a região da Palestina ou de Israel, eles passavam pelo deserto do Negueb e tinha ali as rotas estratégicas comerciais, porque muitas vezes os oásis saíam em regiões muito mais nas mesmas regiões, né? Os oásis apareciam nas mesmas regiões, o povo tinha uma água potável, maravilhosa ali para tomar, para realmente descansar durante a viagem. É claro que em todo o caminho daquela época também tinha riscos, né? Mas provavelmente ali, quando Jesus Cristo estava bebezinho e Herodes mandou matar todos os bebês por causa do nascimento de Jesus, provavelmente José e Maria passaram ali pelo deserto do Negueb, com certeza, para ir em direção ao Egito. E o Negueb tinha a terra tão seca, mas tão seca, que quando chovia naquela região, alguns lençóis de água assim, estouravam ali naquela região, a água não conseguia penetrar o solo, de
tão seco que era. A água não penetrava, então, ou seja, a água quando batia no solo, ela simplesmente corria. E aí se tornavam grandes enxurradas, ou seja, grandes torrentes do Negueb. É interessante que até hoje no Negueb, eu vi algumas fotos na internet também, eu até procurei, né? Que é o seguinte, existem lá no Negueb, até hoje, você está num lugar totalmente seco, imagine, lá no deserto do Negueb, você não vê água em lugar nenhum, para nenhum tipo de horizonte, ali nada de água, e existe lá no meio do nada uma placa escrito assim, cuidado, perigo de inundação, ou seja, perigo de afogamento, acredita? Como pode um lugar deserto, né, ter uma placa escrito perigo de afogamento? É porque do nada pode ocorrer que lá atrás, na chuva, possa chover muito, a água pode vir com tudo, com as torrentes do Negueb e te pegar ali de surpresa, muitas vezes na sua caminhada, e é perigoso até morrer afogado. Eu lembro que uma vez eu fui, acho que para Furnas, acho que é Furnas que chama, lá em Minas Gerais, uma barragem que existe lá, um lugar muito gostoso, que o pessoal da região chama de Quebra-Anzol, não sei, tá? E aí eu lembro que são várias cachoeiras e tal, e eu fiquei num lugar muito gostoso ali, com piscinas naturais, algumas fundas, algumas rasas, um lugar perigoso, viu? Mas muito gostoso que a gente ficou por lá. E beleza, depois eu fiquei vendo os noticiários, e eu vi que saiu uma notícia triste, infelizmente muito triste, que alguns turistas daquela região tinham morrido, né, afogados, né? E eles morreram afogados por quê? Porque eles ficaram nas piscinas naturais nessa cachoeira, porém lá em cima, em outro lugar, em outra cachoeira, choveu, mas aqui embaixo não choveu. Olha que interessante. Então, como choveu e inundou rapidamente lá em cima, quando veio as torrentes, quando veio a correnteza com tudo nas cachoeiras, não deu tempo de o pessoal se preparar e aquela água com grande força imensa levou todo mundo e afogou todo mundo. E infelizmente foi uma notícia triste daquela região. Eu fiquei até com medo de voltar lá, embora seja muito gostoso aquele lugar. Então o que eu queria dizer para os irmãos em relação ao Negueb? Aqui nesse versículo 126, né, aqui nesse capítulo de Salmos, a qual nós lemos, capítulo 126, no versículo 4, isso daqui na verdade é uma canção, e é um cântico de romagem. O que significa cântico de romagem? É um cântico que é cantado durante as peregrinações. Esse salmo aqui não foi escrito por Davi. Esse salmo aqui foi escrito por aqueles que estavam saindo da Babilônia e retornando para Jerusalém. Olha que interessante, entenda uma coisa, esse versículo aqui ele foi escrito mais ou menos ali nos anos 500, 600 a.C., quando o povo ele foi levado cativo, o povo de Judá foi levado em cativo pela Babilônia, por Nabucodonosor, lá para a Babilônia. Eles ficaram 70 anos. Ele está na mesma época de Ezequiel, na mesma época de Daniel, na mesma época mais ou menos de Jeremias, Ageu, Zacarias, está tudo muito nessa época aí mais ou menos. Daniel principalmente. Então depois começa a época de Esdras e Neemias e está no final do Velho Testamento ali. Ou seja, nesse momento aqui o povo tinha sendo liberto por Ciro. Ciro que foi profetizado em Isaías e foi um grande imperador persa, vamos dizer, um grande comandante persa que invadiu a Babilônia ali e foi libertar um povo que nem era dele, por causa do chamado de Deus. Olha que interessante. Mas aqui olha que interessante, esse povo estava voltando para Jerusalém, estava voltando para a terra, estava descendo novamente para Jerusalém. Porém, como é que estava Jerusalém nessa época? Estava como o deserto de Negueb. Estava totalmente destruída, porque Babilônia tinha acabado com os muros da cidade. A Babilônia tinha acabado com o templo da cidade. Jerusalém estava totalmente destruída, estava acabada, estava no chão, não restava nada. Aí ele fala aqui, Senhor, algumas versões falam assim, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ou seja, Senhor, existe vários significados, mas ele está falando, Senhor, a gente agora vai voltar com uma grande enxurrada. Uma enxurrada, olha que lindo, uma enxurrada, uma grande torrente voltando ali para aquela região desértica. A gente vai voltar, Senhor, para Jerusalém. Estavam falando aqui o seguinte, Senhor, nós estamos voltando agora para Jerusalém e renova a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Por quê? Porque quando as torrentes do Negueb, elas apareciam naquele deserto, quando aquela enxurrada de água, aqueles rios, eram criados rios e rios no deserto
deserto do Negueb, graças às chuvas, graças às torrentes de água, graças aos lençóis de água que estouravam e criavam grandes rios no Negueb em algumas regiões do ano, porque realmente era um deserto, era muito seco. Quando aquele rio era criado, aonde ele passava gerava vida, aonde ele passava gerava possibilidade de vida, possibilidade de descanso, possibilidade de refrigério. Tanto que até hoje existe uma festa, olha que interessante, existe uma festa que se chama Festival Sul Vermelho, ou Daron Adon, que esse festival é das flores vermelhas, ou seja, até hoje existem jardins no Negueb. E como que pode no deserto existir jardins? Graças às torrentes do Negueb. Eles estavam falando assim: Senhor, nós vamos voltar para uma terra totalmente destruída, mas renova, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, que nós venhamos ter a sorte de reconstruir nossa cidade, de fazer florescer Jerusalém novamente, por intermédio do seu poder em sua vida, em nossas vidas, em nossas mãos. E o que isso tem a ver com nossas vidas? Muitas vezes a sua vida está assim, a sua vida está um deserto, ou como Jerusalém naquela época, totalmente destruída. Quando o povo voltou para Jerusalém, os mais velhos choravam, porque eles tinham visto a glória do templo de Salomão, que era lindo, maravilhoso, cheio de ouro e tudo, estava tudo destruído. Eles tinham visto, né, tinham contemplado aqueles muros lindos, todos ao chão, tudo acabado, tudo quebrado. Mas os mais novos falavam: Senhor, renova a nossa sorte como a torrente do Negueb, venha trazer vida novamente a Jerusalém, porque eles, depois com Esdras e Neemias, nós vemos na palavra de Deus que a tempo recorde, pela vontade de Deus, ele reconstruir um novo templo, não com tanto ouro como o de Salomão, mas o profeta garantiu que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. E também os muros de Jerusalém foram restaurados a tempo recorde. Esdras e Neemias, Esdras mostra a reconstrução ali espiritual ali de Judá, e Neemias mostra a reconstrução política de cidade de Judá. Então a gente pode entender aqui uma coisa: talvez a sua vida está como um deserto, talvez a sua vida está realmente como destruída, ou você só vê escombros. Mas ó, entenda uma coisa, fala para o Senhor Jesus Cristo hoje: Senhor Jesus, renova a minha vida, renova, meu Deus, minha sorte como as torrentes do Negueb. Senhor, envia rios de água viva sobre a minha vida, que aonde esses rios passarem vai acontecer cura, milagre, e eu possa ver novamente novos jardins florescerem na minha vida. Porque quando você olha muitas vezes para a sua vida hoje como um deserto, você não vê possibilidade nenhuma de restauração, possibilidade nenhuma de vida. Você vê ali uma terra árida, você vê uma terra tão seca que parece que tudo que você coloca, que tudo que você planta parece que não vai florescer. E aí que a gente entende os próximos versículos aqui do Salmo, ó, Salmo 126, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo vão colher. Ou seja, muitas vezes você está com lágrimas, semeando o quê? A sua pequena fé. Mas semeando aonde? Semeando ali na palavra de Deus. Sobre aonde? Sobre a sua vida. Ah, mas a minha vida está árida, a minha vida está seca, a minha vida não tem possibilidade, a minha vida já era, eu não consigo ver reconstrução na minha vida. Mas mesmo assim, mesmo com lágrimas, pega um pouquinho da sua fé, que é essa semente, e coloque nessa terra seca, porque em nome de Jesus, em breve, virão as torrentes do Negueb. E quando as torrentes do Negueb vier, elas vão inundar a sua terra, a sua vida, e você vai ver florescer novamente um lindo jardim aí na sua vida. E olha o que fala aqui no Salmo 126, do próximo versículo: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus molhos de colheita, os seus feixes. Irmão, em nome de Jesus, pegue a sua fé aí, que parece pequena como um grão de mostarda, mas deposita a sua fé em Cristo. E junto com Cristo, olha, planta na sua vida a obra do Senhor Jesus na sua vida. Você fala: ah, mas minha vida está seca. Mas planta de qualquer jeito. Planta na sua vida seca e não tem problema. Fica tranquilo, porque em nome de Jesus, Deus vai restaurar a sua sorte como as torrentes do Negueb. Jesus Cristo vai enviar uma água viva, e aonde essa água passar, assim como era nas torrentes do Negueb, elas vão inundar as suas sementes, elas vão irrigar a sua
terra, e em nome de Jesus, você pode até andar e chorar quando você está ali semeando, mas você voltará com alegria, com as bênçãos que o Senhor realmente trouxe para a sua vida, graças à sua fé em Jesus Cristo. Amém? Senhor, renova nossas vidas, renova as vidas de quem está me assistindo aqui como as torrentes do Negueb. Restaura a nossa sorte, porque sem Ti nada podemos fazer. Que essa palavra abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Se fez sentido para você, dá um like aí, ajuda a mandar para mais gente, compartilha esse vídeo com mais pessoas, comente o que você quiser e se inscreva no canal e acione o sininho aí em todos os vídeos, né? Para você receber mais vídeos aqui de mensagens que o Senhor compartilha conosco. Amém? Que Deus venha abençoar grandemente sua vida, sua família, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.